chama atenção para mim, mais até do que as medidas extremamente autoritárias do governo Trudeau, é o silêncio da imprensa dita profissional sobre o que está acontecendo. Se você buscar por notícias no Brasil, por exemplo, você não encontrará a movimentação que a polícia fez e a repressão violenta que a polícia fez contra manifestantes pacíficos. Você só encontrará hoje, por exemplo, o editorial do Globo, de uma certa forma apoiando o governo Trudeau e dizendo que o governo tinha que fazer mesmo isso. E quem está errado são os manifestantes. E não só isso. O Globo ainda diz que esse tipo de situação seria um alerta para autoridades brasileiras. Ou seja, de uma certa forma sugerindo que no Brasil deveria ser feita a mesma coisa com aqueles que resolvem, digamos assim, se posicionar contra o establishment político, né? Mas, enfim, o que é importante que as pessoas saibam no Brasil e que não está sendo noticiado? O que foi feito no Canadá foi basicamente o governo baixando uma espécie de lei marcial, né? O que seria essa lei marcial? A lei marcial suspende certos direitos civis básicos e dá poderes extraordinários ao governo. Quais são os direitos que são suspensos? O direito a ir e vir em determinados locais, porque o governo tem a possibilidade de decretar um estado como um estado, um local como um local de segurança, e nesse local de segurança, o fato de você estar nesse local já é ilegal, né? Então, tem o direito de suspender o ir e vir em determinados locais, tem o direito de suspender a possibilidade das pessoas transitarem, das pessoas se reunirem e o mais chocante, suspender as contas, cartões de crédito, seguros de pessoas, ou seja, é um ataque financeiro a qualquer pessoa que tenha uma posição contrária ao governo. E mais, dá ao governo o poder de prender por até 5 anos alguém, colocar numa prisão, sem a necessidade de um julgamento, né, que é uma das bases da civilização, você ser julgado perante, né, a justiça, perante a lei do país, e não simplesmente por um ato do executivo. Então, é uma lei tão grave que ela nunca tinha sido usada na história do Canadá. Essa lei ela foi criada em 88 para substituir uma lei anterior, uma espécie de lei de segurança nacional, que só tinha sido utilizada 3 vezes. Uma vez na Primeira Guerra Mundial, outra vez na Segunda Guerra Mundial e uma terceira vez, e aí uma coincidência ou não, né, pelo pai do Trudeau, que foi primeiro-ministro do Canadá na década de 60 e 70, quando os separatistas de Quebec usaram, né, alguns atos terroristas para tentar produzir a separação da província do país. Então essa foi a única vez, fora as 2 guerras mundiais, que uma lei parecida com essa atual foi utilizada. E essa lei deixa claro que ela só pode ser invocada pelo executivo quando você tem um nível de risco do país, seja um ataque externo, seja uma sabotagem externa, seja um ato terrorista, né, coisas do gênero, coisas realmente sérias que podem ameaçar a integridade do governo, a integridade física do país e algo que esteja colocando em risco vidas canadenses, né, em risco seríssimo, que não é o caso. Se nós formos avaliar os protestos, não houve um único registro de violência ao longo de semanas de manifestações. Não quer dizer que os manifestantes não fizeram coisas ilegais, porque você interromper o fluxo de uma estrada é algo ilegal, né? Mas há uma longa tradição na América do Norte de você usar desobediência civil para você fazer um protesto. Então, se você vai lá e impede o ir e vir numa rua, você está, né, digamos assim, correndo o risco de ser preso por conta daquilo que você está fazendo. Mas as leis do país são suficientes para combater esses excessos. Tanto é que na semana anterior à decretação dessa lei marcial, dessa espécie de lei marcial, na verdade no Canadá é chamado de Emergencies Act, teve uma ponte que liga os Estados Unidos e o Canadá, que tinha sido bloqueada pelos manifestantes, teve uma ordem judicial para desbloquear a ponte, e ela foi desbloqueada sem maiores
problemas, sem nenhum ato de violência, né? Ninguém tinha sido preso naquele momento, eles desbloquearam a ponte sem necessidade de intervenção policial violenta. Então isso demonstra que as leis existentes no Canadá já seriam suficientes para que a ordem fosse restabelecida de uma certa forma. E o que mais chama atenção é a postura do governo Trudeau em relação a esses manifestantes, com o tratamento que foi dado, melhor colocando, a manifestantes violentos do Black Lives Matter, né, que quebraram lojas, que fizeram vandalismo, que promoveram violência contra as pessoas. E, inclusive, algumas semanas antes desse protesto, houve protestos violentos contra igrejas que levaram à destruição por fogo de 19 igrejas, e não houve nenhum tipo de ação desse tipo por parte do governo. Inclusive, o Trudeau, ele condenou, né, obviamente, a queima das igrejas, mas ele disse que entendia a indignação daqueles que faziam esses atos, né? Então, veja a diferença de tratamento. O que a gente está vendo no Canadá é um ensaio dessa elite globalista que o Trudeau integra, na verdade, é um dos pupilos, né, do Fórum Econômico Mundial, considerado um dos líderes, né, alinhados ao Fórum Econômico Mundial, uma forma de tratar o dissenso. Então, como o Black Lives Matter é de esquerda, né, e é favorável, está dentro da agenda que esse pessoal quer impor, aí não tem problema. Como esses caminhoneiros representam uma visão mais conservadora, estão defendendo a liberdade contra as medidas autoritárias que o governo tem tomado, eles têm que ser esmagados.